Imagine que chegam exploradores e encontram as nossas cidades desertas. Os nossos livros foram destruídos numa catástrofe desconhecida. Tudo o que resta da nossa existência são palavras que gravamos em pedra. Os viajantes não conseguem entender os nossos misteriosos escritos. Mas se conseguissem, será que compreenderiam quem fomos? Nas selvas do sul do México e da América Central, as ancestrais ruínas dos maias constituíram um mistério assim. Revelavam uma civilização de assombrosos feitos criada sem qualquer contacto com a Europa ou a Ásia. As suas cidades estavam pejadas de estranhas inscrições, com formas fantásticas e sinuosas, chamadas hieróglifos. Foram gravadas em monumentos e objetos, pintadas em cerâmica e escritas em livros de papel de casca de árvore. Durante séculos, os hieróglifos intrigaram os exploradores. Que segredos guardavam? Eram apenas desenhos e símbolos, ou seriam uma escrita verdadeira que expressavam o idioma ancestral? As pessoas esbracejavam e diziam: ninguém consegue decifrar estes escritos, é impossível. A demanda tornar-se uma obsessão para artistas, aventureiros, arqueólogos, linguistas e para o mais jovem galardoado de sempre com o prémio MacArthur Fellowship. Tornou-se muito claro para mim que a primeira coisa a fazer para decifrar o código seria desvendar o emaranhado de efeitos visuais da escrita. Após séculos de trabalho árduo, as histórias dos escribas maias começam a ganhar vida. Começámos a ver sangue por toda a parte nestes hieróglifos. Era uma percepção muito mais negra dos maias que chocou muitas pessoas. À medida que os hieróglifos revelam o seu significado, começa a emergir a história de um mundo perdido que transforma a percepção que tínhamos dos ancestrais maias. Era um povo liberal que tinha histórias fantásticas para contar e conseguimos obter um fabuloso entendimento de como os maias viam o seu mundo. Decifrar o código maia. No século XVI, o fogo da Inquisição Espanhola lavrava no Novo Mundo, dizimando a civilização maia. Um dos fogos foi ateado por Diego de Landa, um zeloso frade empenhado em destruir um dos sistemas de escrita mais originais alguma vez inventado, os hieróglifos maias. Landa olhou para aqueles escritos dos maias e viu-os como ferramentas do diabo. Achou então que tinha de formar uma firme posição política oficial. A missão de Landa era converter os maias da península do Yucatão ao catolicismo. Quando soube que continuavam a fazer ofrendas a deuses ancestrais, prendeu e torturou milhares de maias por crimes de adoração do diabo. Ele infligiu-lhes uma inquisição primitiva de incrível ferocidade, ao mesmo tempo que destruía tudo o que encontrava pela frente e que ele considerasse superstição. Por outras palavras, uma boa parte da cultura maia. Fez uma grande cerimónia de destruição na praça, onde foram queimadas centenas ou talvez milhares de livros. Nunca saberemos ao certo. De tudo isso, apenas se salvaram 4 livros parcialmente intactos. Os escribas maias foram obrigados a aprender a escrita europeia. Nos séculos que se seguiram à conquista espanhola, o sistema de escrita foi totalmente aniquilado. Quem escrevesse segundo o sistema antigo seria provavelmente queimado vivo. Creio que chegando ao século XVIII já ninguém saberia escrever segundo esse sistema. O conhecimento da ancestral escrita maia não tardou a desaparecer. Seriam necessários séculos de trabalho árduo até que os hieróglifos pudessem voltar a ser lidos. Atualmente, nas terras altas da Guatemala, há aldeias maias que ainda fazem ofrendas a deuses ancestrais.
Procuram orientação acerca de dias favoráveis para semear e colher, negócios e viagens, namoro e casamento. Apesar de manterem viva a sua herança, os maias são um povo que tem vivido alheio à palavra escrita dos seus antepassados. A atual decifração dos hieróglifos está agora a ressuscitar o seu passado. Os registros hieroglíficos têm inúmeras histórias para contar sobre quem eram os atores no palco da história maia e quais foram os acontecimentos mais importantes. Esses hieróglifos dão aos maias 1500 anos de história, escrita com as palavras dos seus antepassados e não com palavras de colonizadores brancos vindo da Europa. Esta é a nossa única oportunidade de nos embrenharmos nas Américas antes da chegada dos europeus e ouvir o que nos dizem aquelas pessoas. Desde tempos ancestrais, os maias têm vivido numa região que se estende desde o sul do México até grande parte da América Central. O coração da sua civilização encontra-se entre as terras altas da Guatemala e as planícies do Yucatão, uma vasta região em grande parte coberta de selva densa. Foi aqui que, por volta do ano 200 d.C., começaram a construir as suas grandiosas cidades, Tikal, Copán e Palenque. Eram famosos pela sua monumental arquitetura. Pirâmides e templos erguiam-se sobranceiramente sobre praças e pátios onde reis ascendiam ao trono e atletas guerreiros lutavam pela vida. Eram cerimónias e eventos públicos dramáticos destinados a toda a população, o exercício do poder nas suas formas mais dramáticas. A civilização maia prosperou durante mais de 2000 anos, distinguindo-se pela sua sofisticada cultura. A sua arte envolve um nível de imaginação gráfica e aperfeiçoamento sem paralelo. Enquanto a Europa entrava na Idade das Trevas, estas cidades-estado atingiam o auge da sua glória, algumas albergando mesmo centenas de milhares de pessoas. Eram a mais grandiosa de todas as novas civilizações e a única sociedade totalmente alfabetizada do Novo Mundo. Não obstante, e estranhamente, os maias abandonaram muitas das suas cidades no século IX. Os templos e pirâmides existentes nas terras baixas foram engolidos pela floresta e esquecidos. Quase 1000 anos depois, um explorador espanhol chamado José Calderón encontrou no meio da selva a cidade de Palenque. No interior dos seus templos abandonados, Calderón e os seus homens encontraram enormes lajes com figuras e escrita hieroglífica nelas gravadas. É bastante claro que eles estavam a olhar para uma coisa que lhes era totalmente estranha e a debaterem-se com a possibilidade de aquilo ser escrita pictórica ou algo mais do que isso. Quando a notícia dos textos estranhos se espalhou, o artista francês Jean-Frédéric Waldeck viajou até Palenque, em 1832, para retratar os seus hieróglifos. Acreditando que as cidades maias haviam sido construídas por babilónicos, fenícios ou hindus, os desenhos de Waldeck incluíam até elefantes indianos. Atualmente sabemos que os maias nem sequer escreveram nada que visualmente se parecesse com um elefante. Ele não entendeu a forma dos sinais, e essa é uma situação recorrente entre os artistas que tentavam registar as inscrições maias até ao século XX. À medida que iam sendo descobertos mais locais, os exploradores faziam o seu melhor para desenhar os hieróglifos desconhecidos, mas faltava ao seu trabalho o detalhe necessário para a decifração. Porém, tudo mudaria em 1880, com a chegada de Alfred Maudslay e a sua câmara de placa de vidro. Maudslay estava a tirar o máximo proveito dos novos avanços no campo da fotografia. Ele fora a todas as cidades totalmente equipado com negativos de placa de vidro de grande formato, caravanas de equipamento que representavam um esforço imenso. Vemos belas fotografias com toda a grande praça limpa. Não era bem esse o cenário quando ele chegou.
Teve de pôr muitas pessoas a trabalhar para desobstruir aquelas áreas e poder tirar boas fotografias. As fotografias de Maudsley captavam os hieroglifos de uma forma extraordinariamente detalhada. Para lidar com inscrições ancestrais e tentar decifrar uma escrita desconhecida é preciso ter uns registros muito bons. Ele foi o primeiro a fazê-los.